Agora, é engraçado quando a gente fala de memória, né? Porque quando a gente pensa em... Quando você lembra de alguém, é uma coisa, né? Eu lembro de alguém lá da minha infância, lembro de alguém que, sei lá, que eu conheci há um tempo. É bem diferente de você fazer, de fato, a memória. Essa comunhão, eu diria, é permanente com a pessoa, não é? Então, Jesus Cristo que se dá e se entrega de fato. Sim. Quando você diz, ó, está escrito no texto, ele está dizendo aqui que é memória, não vão lembrar de mim e me esquecer daqui a pouco. É justamente essa comunhão, essa questão, eu diria, eterna e definitiva. Até eu diria assim, é mais do que uma cumplicidade, né? A Eucaristia é aquilo que nos motiva, né? Que nos dá a possibilidade de ver melhor e de ser melhor. Agora, quando a gente fala dessa questão, dessa dimensão bíblica, eu acho que Jesus, para fazer os discípulos entenderem tudo isto, ele deve ter suado um pouco a camisa, até pela cultura dos discípulos, né? Você acha que isso, para os discípulos, inicialmente eles compreenderam bem quando Jesus falava assim, ó, isto é o meu corpo, como nós vimos ali no VT, esse é o meu corpo. Você acha que os discípulos compreenderam naquele momento essa situação de que, de fato, eles fariam memória de Jesus Cristo? Não há essa compreensão da totalidade da Eucaristia. Tanto é que se a gente olhar o texto da multiplicação dos pães, que é o capítulo 6 de São João, que é João é o que retrata mais minuciosamente a questão também da Eucaristia, ele parte da multiplicação dos pães, do pão material, para no fim do capítulo 6 chegar à Eucaristia, ao já pré-anúncio desta Eucaristia que Jesus faz. Então, eles não compreendem, porque os próprios judeus, os próprios fariseus começam a se questionar e a questionar Jesus, como é que ele pode dar a sua carne para a gente comer? Quer dizer, não é a carne física, entendeu? É o canibalismo, é Exatamente. uma coisa complicada de se entender. Isso, não é, e essa é a compreensão, exato, né? essa é a compreensão que você tinha. E também os discípulos celebram a ceia, porque é a tradição judaica, é a celebração da Páscoa, é essa passagem, mas ainda não tem a totalidade da compreensão de que aquilo porque os discípulos não aceitavam a ideia de que Jesus iria morrer na cruz, que já não vinham aceitando antes, né? Jesus subindo para Jerusalém e ele dizendo, o Filho do Homem vai lá para isso, para dar a vida. E eles, não, Senhor, que não, Deus não permita que isso aconteça, nós vamos fazer com que isso não ocorra. Então, a morte de Jesus é algo que os discípulos não aceitam. E claro, ali na celebração da ceia, toda essa entrega, essa doação, esse desejo de viver a vida e a celebração da Páscoa. Jesus está celebrando a Páscoa conosco. E depois, depois da morte de Jesus, a ressurreição, isso vai se tornando memória ativa. E aí, aquilo que o senhor dizia da memória, o ideal dessa palavra, até na Eucaristia, seria memorial. Mas pela compreensão a gente traduz por memória. Porque o memorial é a celebração ativa daquilo, não é a lembrança da memória passada. Mas o memorial é fazer-se presente aquilo que nós lembramos do passado. Então, cada Eucaristia é a Eucaristia. Por isso que liturgicamente a gente fala, não é? O fiel comunga da Eucaristia consagrada naquela missa, porque aquela é a missa onde Cristo se torna presente ali, não é? Não é só... Cristo celebrou lá, aconteceu lá e aqui só estamos lembrando. Não, é a presença viva e real de Jesus ali, nesse acontecimento. Olha, para você que ligou agora, Rede Século XXI, no programa Você Pode Ser Feliz, estamos conversando sobre a temática Eucaristia. Padre Alexandre está nos ajudando a entender um pouco isso. Quando nós falamos aqui, justamente eu fiz essa pergunta, se os discípulos tinham essa compreensão, por que a gente diz isso? Ou pergunta isso para ficar bem mais claro? Porque às vezes... a gente tem essa noção, ou pensa, que tudo era muito tranquilo, não é? Às vezes nós temos aquela visão em que Jesus vinha, né, de uma maneira, tudo muito tranquilo, tudo muito simples, e era difícil. É a mesma coisa hoje quando, por exemplo, a sociedade nos apresenta alguns assuntos que são polêmicos, difíceis de nós compreendermos ou entendermos, a gente fica receoso em relação a isso. Com os discípulos a mesma coisa, não é? Claro, que é uma outra dimensão, sem sombra de dúvida. Por isso não se assuste, o que nós queremos dizer aqui é que os discípulos eram ser humano como nós somos hoje, com as nossas dificuldades, com as nossas dúvidas. E por isso, eu até queria aproveitar isso, houve algum momento, né, em que os discípulos tiveram essa consciência, bom, de fato, nós vamos fazer o memorial acontecer, né? Houve algum momento em que eles tiveram essa consciência? Eu acho que no caminho após a ressurreição de Jesus, não é?
que já acontece esse Pentecostes, os discípulos então reconhecem o Senhor e começam a andar e começam a sair das casas, sair do medo e ir ao encontro das pessoas, já começa essa compreensão. E aí aquilo que era apenas com os discípulos passa a ser com a comunidade agora, não é? A ceia passa a ser celebrada com a comunidade. Então, não como missa, como nós conhecemos hoje. Não é? Que Jesus celebrava a missa lá, exatamente, né? Não é como a missa como nós conhecemos hoje. Mas esse memorial, essa ação de graças, essa vida de Jesus, que se expressava no trabalho missionário dos discípulos, na evangelização, no anúncio, que fazia acontecer. E a Eucaristia é isso. Não é apenas a comunhão que eu recebo ali e pronto, mas é o depois. As pessoas têm essa visão de, por exemplo, Jesus, eu comungo, eu vou para a Eucaristia, estou lá, né, eu vou participar da Santa Missa, da Santa Missa, não é? Comungo, essa continuidade, essa extensão da Eucaristia. Porque eu tenho medo, sabe o quê? Das pessoas terem uma visão muito intimista, muito pessoal. Olha, eu comungo para mim, para os meus problemas, para as minhas dificuldades, Jesus vai resolver o meu problema. Como é que fica isso? Precisa ir mais além, não é? Aí bonito a primeira leitura da missa desse final de semana, não é? Final de semana passado, em que nós rezamos aquele texto da água que brota do altar, do santuário. Do santuário, E eu dizia para o povo, olha, a água que brota, ela não fica no santuário, ela parte do altar, vai e sai pelas portas e por onde passa dá a vida. E eu dizia, a Eucaristia é isso. Nossa, bela comparação. A vida de Jesus, para nós, precisa ser isso. Nós vemos a comunidade, celebramos, porque celebramos a festa da dedicação da Basílica de Latrão. Nós vemos a comunidade, a gente vem à igreja e aqui a gente comunga o Senhor, partilha da vida da comunidade, é solidário com os irmãos, mas agora é hora da gente sair da porta. A água viva, que é Cristo que nós comungamos, precisa sair por essas portas da igreja e chegar lá fora. Ótima reflexão. Eu podia ter me lembrado disso no domingo passado, que eu falaria sobre esta reflexão. Olha só, estamos conversando com o padre Alexander sobre a Eucaristia. Eu queria lembrar que todos vocês que participarem hoje, não sei se dá para a gente mostrar o livro aqui, vocês vão concorrer, quem fazer ligação, a este livro, O Milagre, deixa eu tirar minha mão daqui para não atrapalhar, O Milagre e os Milagres Eucarísticos. Todos vocês que ligarem e fizerem sua participação, vocês vão concorrer a esse livro no final do nosso programa. E claro, eu tenho certeza, olhando aqui, folheando o livro, são coisas muito importantes porque é a atualização dos milagres eucarísticos na nossa vida. Por isso, faça a sua participação. 0 operadora 19 3871 9620 ou então pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br ou então pelo Facebook, facebook.com/Rede Século 21. E a gente está aqui aguardando a sua participação. Vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta, um instante só.